Olá, que prazer darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje nós estamos recebendo aqui novamente. Ele já é habitué da casa, já nos deu a honra, tem um trabalho fantástico ligado com a imprensa do Brasil inteiro, porque até pouco tempo teve um jornal muito importante no município de Tietê e tem todo um processo voltado para a área política e empresarial. É também é um homem ligado ao agronegócio e é o nosso querido secretário atual da Justiça, Defesa e Cidadania. Ele é o secretário adjunto. Estou falando do meu dileto amigo pessoal, Dr. Luiz Souto Madureira. Uma honra, meu querido amigo Madureira, estar recebendo. Mais uma vez aqui no nosso programa. Vez. A honra é toda minha. É sempre um prazer muito grande estar aqui conversando com os amigos, conversando com o telespectador do Sala de Imprensa e aqui na sede da nossa API, que completa 85 anos de trabalho em favor da imprensa e, acima de tudo, em favor da notícia e da democracia. Isso é fantástico, meu querido amigo Madureira. Nós temos hoje um processo aí que, no início, tivemos a honra de recebê-lo logo quando da sua posse, e uma série de projetos, não é? E a sua preocupação, não é? Com a cidadania, com a inclusão social, com a questão dos negros, com a questão das mulheres, enfim, todo esse segmento que a Secretaria da Justiça, além dos problemas de ordem administrativa do Estado, além da questão da Procuradoria, enfim. O que hoje nós temos de resultado dentro dessa pasta tão importante, comandada pelo ilustre amigo? Bom, a Secretaria da Justiça é uma pasta que faz a interlocução do Executivo com o Judiciário. E também nós cuidamos das políticas públicas. E é justiça e defesa da cidadania. Então, no tocante à defesa da cidadania, nós contamos com as nossas vinculadas. E aí, o PROCON, que é a defesa do consumidor, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, o IMESC, que é Instituto de Medicina e Criminologia Social, a Fundação Casa, que tem hoje como seu presidente o nosso secretário, é um grande jurista, um homem que tem um trabalho muito grande, não só na área junto ao Ministério Público, onde foi seu procurador-geral, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, mas também na área acadêmica e também jornalista, o Sérgio. O Márcio é jornalista? É um grande jornalista. Precisamos trazê-lo um dia aqui, meu mestre. Com certeza. Vamos trazer. É uma pessoa que tem muito a oferecer, uma pessoa que tem um conhecimento e uma capacidade jurídica muito grande. E ele tem até atuado como comentarista no jornal da TV Cultura. Uma verdade, eu assisto lá, é verdade. E então, a Secretaria da Justiça tem feito também um trabalho muito forte junto aos sem terra, aos assentamentos. Nós estamos trabalhando aí, fazendo a regularização fundiária, oferecendo segurança jurídica aí àquelas pessoas que estão investiram a vida toda naquele terreno, naquele pedacinho de chão e tinham sempre uma insegurança que de um dia para o outro eles poderiam sair do seu imóvel. Então, o ITESP, que é uma vinculada... Que é o Instituto, né? O Instituto de Terras do Estado de São Paulo, tem ido a eles e levado essa segurança jurídica a esse povo de baixa renda. E quero dizer que, inclusive, nós, aqui no Estado de São Paulo, nós promovemos mais reforma agrária que o próprio INCRA. E a reforma agrária, ela é de responsabilidade constitucional do governo federal. E o governo de São Paulo
promoveu mais reforma agrária que o federal. Nós, na área das políticas públicas, nós temos lá as coordenadorias, a coordenadoria do negro, a coordenadoria do índio. Ainda ontem, o Conselho da Mulher promoveu a semana, o mês rosa. Então, o que significa isso? A prevenção ao câncer de mama. Sim. Então, muitas vezes as mulheres, por falta de informação ou até mesmo por preconceito, não procuram o atendimento médico, não fazem até o autoexame. E quando a doença ela é detectada no início, a probabilidade de cura chega praticamente a 100%. Agora, quando ela já está num estágio avançado, o número de mortes é muito grande. Então, nós temos que alertar a população, as mulheres, principalmente aquelas mulheres a partir dos 40 anos, para que façam o exame regularmente, façam a mamografia, embora a idade crítica para o câncer de mama, segundo a Organização Mundial de Saúde, é dos 50 aos 59 anos. Esse dado é importantíssimo. É um dado né? importante. É importantíssimo. Desculpa, aos 69 anos. 69. Aos 69 anos. E é uma fase crítica aí que as mulheres devem fazer regularmente os exames para que elas, se vierem a ter o problema, ele seja resolvido com bastante celeridade, com bastante cuidado e nessa fase inicial. Né? Então, isso daí, ontem nós fizemos aí junto ao Conselho da Mulher, fizemos palestras e estamos levando isso daí para todas as mulheres para que elas se conscientizem dessa necessidade. Nós tivemos, inclusive, um trabalho que eu acompanhei e que fizemos um programa aqui muito importante, Sala de Imprensa, deu uma enorme repercussão, que foi a questão do tráfico de órgãos, do tráfico de mulheres, né? Que hoje ainda é, no mundo, um dos mais rentáveis para as quadrilhas, para as organizações criminosas. E evoluiu aquele projeto que estava sendo já desenvolvido há algum tempo lá na secretaria e tal. Como é que está aquilo? Hoje, o tráfico de pessoas Isso. é a terceira atividade criminosa mais rentável do mundo. Perde apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, na secretaria, nós temos lá o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Sim. Então, é um crime um tanto silencioso. Muito silencioso. O que muitas vezes as pessoas são iludidas, as pessoas mais simples. As mulheres, as meninas, né? As jovens. As mulheres. São ludibriadas por esses verdadeiros fascínoras. São bonitas. E elas são convidadas por esses bandidos para irem para o exterior, para serem modelo e tal. E elas chegam lá, na verdade, elas são prostituídas, são escravizadas. E jovens que querem, muitas vezes, jogar futebol, são também convidados para participar de grandes clubes e, na verdade, eles vão para serem escravizados. Então, realmente um problema sério. E também nós temos aí o tráfico de pessoas para a retirada de órgãos. Então, é um problema sério, um problema que nós temos que enfrentar, um problema que toda a sociedade tem que estar atento a isso. E nós estamos, juntamente com a Polícia Federal, juntamente com o Tribunal de Justiça, com a Segurança Pública, nós estamos fazendo uma série de atividades no sentido de diminuir
ao máximo possível esse tipo de crime. Entendi. E hoje, o que é a mais importante dessas diversas atividades que a Secretaria de Justiça, Defesa e Defesa da Cidadania tem, na verdade, se notabilizado, secretário? Bom, eu acho que todas as ações são ações importantes. É muito difícil dizer, esta é mais importante que aquela. Certo. Por exemplo, nós estamos fazendo aí, até o governador Geraldo Alckmin participou pessoalmente de algumas operações, o governador Márcio França também já se interessou e quer participar também, juntamente conosco, dessas operações, que é o combate à adulteração de combustíveis, ao combate à fraude dos combustíveis. Esse é um problema crucial do Estado de São Paulo e do Brasil, né? E do Brasil. Porque o que se vende de gasolina batizada é uma coisa impressionante. E álcool também batizado. Gasolina, álcool, e tem o problema de saúde pública, inclusive, porque o metanol que eles utilizam, os fraudadores utilizam, é altamente cancerígeno. E o frentista, olha, ele não tem nenhum equipamento especial para manipular esse tipo de produto. E ele respira aquele gás e possivelmente ele se acometerá da doença num futuro bem próximo. E há também, não apenas a adulteração do combustível, mas também existe o que nós chamamos de bomba baixa. O consumidor vai ao posto de gasolina, pede para abastecer o teu carro, coloca 20 litros, a bomba marca 20 litros, mas na verdade um chip que o mau comerciante coloca na bomba faz com que apenas 18 ou 19 litros caiam no tanque. Então, muitas vezes... Porque marca ali no visor que tem 20 litros, mas não é verdade. Quer dizer, sempre tem 1 litro a menos. Tem sempre 1 litro ou 2 litros a menos. A menos, que exatamente. Absurdo, que absurdo. É um chip que eles ligam e desligam com um celular ou com um dispositivo qualquer. Agora, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, ele está com uma equipe treinada para detectar esse tipo de fraude e nós temos realmente conseguido diminuir muito esse tipo de fraude. E o governador Márcio França tem nos dado todo o apoio, inclusive a Polícia Civil tem nos acompanhado, a Secretaria da Fazenda já tem cassado o alvará de funcionamento de alguns postos. Enfim, as medidas estão sendo tomadas de forma a diminuirmos ao máximo possível esse tipo de fraude. Isto é muito importante. Na verdade, o nosso ilustre telespectador que está nos agora acompanhando o nosso programa Sala de Imprensa, nós estamos aqui com a presença do nosso ilustre secretário adjunto, Dr. Luiz Souto Madureira, que é da Secretaria de Justiça e Cidadania, com a finalidade de esclarecer, não é? Trazer aqui até uma prestação de contas, porque para quem não viu a abertura do nosso programa, não é? O doutor Luiz Souto Madureira é já um grande amigo nosso, não só da Associação Paulista de Imprensa, já foi nosso vice-presidente, hoje é um conselheiro, tem um trabalho fantástico ligado ao jornalismo brasileiro, através de um jornal que até há pouco manteve na cidade de Tietê e que tem realmente um apoio, não é, de toda a sociedade em função do seu interesse em trazer informações, em prestar esclarecimentos. E lá, junto à secretaria, ele estava até me contando antes de iniciar o programa, que ele recebe muitos prefeitos. E os prefeitos, a grande reivindicação, doutor Madureira, lá, qual é, no sentido de que eles mais procuram a secretaria? Bom, hoje nós temos lá um fundo que chama Fundo Estadual da Defesa dos Interesses Difusos. É o FID. Certo, O certo. que é o FID? É um recurso
advindo das ações movidas, na sua grande maioria, pelo Ministério Público, Sim. contra aqueles que promoveram os danos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao idoso, enfim, aos interesses difusos. O que são os interesses difusos? São os interesses coletivos, os interesses da sociedade como um todo. E esse recurso, ele vem para esse fundo, que é gerido por um conselho gestor, do qual eu tenho a honra de ser o presidente. E, por edital, por chamamento público, Sim. os prefeitos ou as organizações não sociais entram com os projetos e esses projetos são analisados por esse conselho e esse recurso visa exatamente ressarcir a sociedade desses danos causados aí a esses interesses difusos. E, obviamente, os prefeitos têm interesse nesse recurso. E eles vão praticamente o tempo todo saber como apresentar o projeto, saber o andamento do projeto. Nós temos muitos projetos já em andamento, então o acompanhamento do projeto, a prestação de contas, e nós também fazemos um acompanhamento muito rigoroso. E nós temos os gestores que fazem visitas permanentes nas obras para ver o andamento delas, se está dentro do cronograma. Então, nós recebemos muito prefeito nesse sentido. Também, eles querem conhecer um pouco mais de perto os nossos conselhos, montar nos seus municípios os conselhos da mulher, o conselho do negro. Nós temos também a sabadania. O que é a sabadania? Nós levamos ao município palestrantes para falar sobre cidadania, para falar sobre políticas públicas e também promovemos algumas diversões para as crianças que lá vão. Então, a gente tem vários programas que interessam aos prefeitos. O PROCON, por exemplo, nós também temos o PROCON em quase que todos os municípios. A regularização fundiária, os municípios também que têm problema com regularização fundiária nos procuram para que nós possamos orientá-los. Estamos aumentando muito os convênios com os municípios no sentido de regularizar as áreas que estão ocupadas de forma desordenada. Veja, que interessante, né? A Secretaria de Justiça, pelo que eu entendi, à época, né? Porque nós, em 1980, fomos oficial de gabinete do então governador e nos deparamos com inúmeros problemas. E a Secretaria de Justiça sempre foi uma secretaria muito atuante, mas não tinha toda essa, não é, extensão aos vários segmentos. Quer dizer, a Secretaria da Justiça hoje, ela é, na verdade, um órgão eminentemente agregador que faz uma inclusão social fantástica. Estou vendo aqui com o negro, com as mulheres, com o índio, problemas de terra, principalmente o problema de terra é um problema terrível no Brasil. E você colocou muito bem, secretário, quando diz de que o ITESP é responsável por hoje uma regulamentação de terras maior do que do INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Né? Quer dizer, então, na verdade, hoje a Secretaria tem um espaço importante na vida das pessoas, na vida dos cidadãos. Sem sombra de dúvidas, a Secretaria tem procurado cada vez mais se aproximar do cidadão. E é essa a nossa função, é promover a justiça igualitária e a cidadania. Tanto que antigamente era Secretaria de Estado da Justiça. Hoje é Secretaria de Estado da Justiça, Defesa e Cidadania. Defesa e Cidadania. Quer dizer, corroborando exatamente com a sua fala. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que ampliou muito o leque. Isso daí despertou, obviamente,
o interesse dos prefeitos de virem a nós para conhecer os nossos programas, fazer alguns convênios para que esses programas sejam desenvolvidos nos seus municípios. Como hoje nós estamos vivendo um processo difícil no aspecto social, em função dessa insegurança toda, não é? Dos problemas de ordem, não é? Político, partidária, e essa crise, não é? Institucional no país, esse clima todo, o Estado de São Paulo tem sido, na verdade, um grande líder num processo onde todos os estados da federação estão, na sua grande maioria, quebrados, não é? Com dificuldades tremendas de pagamento de salário. O Estado de São Paulo manteve-se firme, pagando regiamente todo o seu corpo funcional. Você vê, a gente vê o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro agora está começando a pagar janeiro de 2018. Exato. Isso é um negócio maluco, né? Maluco. Quer dizer, porque pagou o ano passado atrasado, nesses meses todos, né? O atrasado, depois agora está pagando o mês de janeiro, fevereiro e março e tal. E, inclusive, lá, não é, a gente tem um grande companheiro, um amigo, né, que é um ex-juiz, né, da Justiça Federal, aliás, amigo do doutor Bretas, amigo do doutor Sérgio Moro, né, porque ele também é juiz federal, foi durante muito tempo, até se afastar e se integrar, não é, ativamente na política, e hoje ser o maior expoente político do Rio de Janeiro, que é o doutor Wilson Witzel, não é? Que está em primeiro lugar nas pesquisas lá e tal. E ele também é muito amigo, eu estive agora segunda-feira passada com ele no Rio, e ele é muito amigo do governador Márcio França. Ele falou que torce muito pelo Márcio, quero que ele ganhe lá e tal. Mas a grande verdade é a seguinte, e o Estado de São Paulo manteve-se nessa tradição de ser o Estado líder para tentar administrar todo esse problema. Hoje, o que o senhor vê em sintonia com esses problemas todos? O que mais atinge a população? Quer dizer, o que haveria de ser feito para melhorar o grau de melhor servir ao Estado, uma vez que nós temos problema na área da segurança pública, nós temos problema na área da educação, nós temos problema na área da saúde, em virtude dos problemas que já vêm se arrastando há mais de 30 anos. Não é? Como isso? Quer dizer, a Justiça e Cidadania, antigamente só falava em justiça, hoje não. Ela é uma secretaria inclusiva, que mexe com os negros, com os índios, com as mulheres, com o problema fundiário, enfim, com os problemas dos convênios, não é? Para ajudar os prefeitos nas ações coletivas de interesses difusos. Quer dizer, o que o Estado hoje poderia, na sua opinião, hoje, inclusive pela sua repercussão, quer não queira, nós temos nosso grande líder, né? O deputado Campos Machado, que há anos vem atuando, vem colaborando em muito, não é? Com projetos de lei, com o trabalho, na liderança que ele tem no seu partido, no PDB, enfim. Tudo isso, o que vem ao encontro para melhorar a qualidade de vida dos paulistanos, na sua opinião, secretário? O nosso país vem enfrentando uma crise muito grande. Uma crise econômica, sim, uma crise institucional, sim, e eu acho que a pior das crises que nós enfrentamos é a crise moral. Não tenha dúvida. Então, a população, ela perdeu a confiança na classe política. Perdeu a confiança na classe empresarial. E até mesmo o judiciário sofreu alguns arranhões. Não tem dúvida. Então, primeira coisa, eu acho que nós precisamos restabelecer a confiança da população. E como fazer para restabelecer a confiança? É essa administração séria que Geraldo Alckmin fez à frente do governo do Estado de São Paulo. Administrou com pulso firme, com probidade, é um homem franciscano, é um homem honesto. Lamentavelmente, ele não foi reconhecido nas urnas. Deveria ser. Aqui no Estado, sempre, né?
Aqui no estado de São Paulo sempre foi, né? Aqui, as pessoas que o conhecem, as pessoas que refletem um pouco sobre a política, refletem um pouco sobre a conjuntura, tenho certeza absoluta que apoiaram o Geraldo Alckmin. Mas houve, em face dessa desconfiança, realmente uma avalanche de votos para o candidato Bolsonaro. Sim. Que surgiu como novo, que surgiu como o defensor da família, como aquele que veio para resolver o problema da segurança pública, para resolver o problema das instituições. Esperamos que essas suas propostas sejam realmente colocadas em prática e ele não decepcione a população se vier a ser eleito, o que hoje as pesquisas indicam, há uma grande chance dele ser eleito, até por conta dos desmandos do PT, que teve a grande oportunidade de mostrar ao Brasil a que vieram e pecaram. É verdade, é verdade. Falharam. Falharam. Até o senador E falharam eleito, feio, né? O senador eleito, o Ciro Gomes, recentemente, numa reunião do PT, ele foi muito feliz ao dizer, olha, os petistas têm que pedir perdão à sociedade pelo que fizeram. Tem que ter humildade de dizer, nós erramos. Lógico. Estamos pagando um preço alto por isso. O Brasil está pagando, o partido está pagando. E nós pedimos desculpas a você, brasileiro, a você que acreditou que nós vínhamos para mudar, que nós vínhamos para acabar com a corrupção, que nós vínhamos para moralizar a política e não soubemos fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos realmente é resgatar a credibilidade. E para resgatar a credibilidade, esperamos que tenhamos aí um governo sério, um governo probo, que olhe para a sociedade, que administre para as pessoas mais humildes, que recupere a nossa economia, que promova o bem-estar comum. Entendi. E é isso que todos nós esperamos. Porque a sua fala, secretária, é importantíssima, à medida que o que existe é o interesse, não é? Altamente positivo, no sentido de que somente interessa ao povo a administração voltada a ele. E o que a gente sente hoje, com todo respeito, é que desses 30 anos, não é, para cá, a gente tem notado o seguinte: a máquina pública, o governo, né, a estrutura, não é, da administração pública, ela é voltada para si. Para si. Quer dizer, com todo respeito, hoje você precisa de um centro de saúde? Não tem. Quer dizer, tem, está lá. Inclusive foram construídos muitos, mas não funciona. Mas não funciona. Não funciona adequadamente, tá certo? Quer dizer, você precisa de uma escola, principalmente creche, você não tem, não é? Com o número adequado para o número de crianças que já cresceram, não é? Ou que precisam de estarem matriculadas numa creche. Exato. Quer dizer, então, o que ocorre? Na verdade, e nós temos hoje, e o senhor sabe bem, e nós sabemos bem, não é? Um encargo tributário violento, 37% de carga tributária, não é? Sendo que o Tiradentes, por 10%, acabou entregando o pescoço dele para a forca. Verdade. Tá certo? Não é? Sem dúvida. Por causa do dízimo. Quer dizer, e quando a coroa quis aumentar para 15%, ele se debelou e foi contra tudo isso. Perfeito. E acabou sendo esquartejado, né? E o corpo lançado por todos os locais em Minas. Quer dizer, isso é histórico. E aqui o governo solapa mensalmente
37% de todos nós. E às vezes tem pessoas que isso é que eu quero que entendam. Ah, não, mas eu não pago imposto, porque eu não pago imposto de renda, eu não pago ICMS, eu não pago... Você paga tudo, porque quando você vai para a padaria, quando você vai para o supermercado, quando você vai para o posto de gasolina, para adquirir esses produtos, já está embutido. Já está embutido. Exatamente. Tá certo? Quer dizer, quando você compra um ingresso para ir no cinema, já está embutido. Quando você compra um ingresso para ir no parque, já está embutido. Ah, mas o ingresso é R$6, já está lá a taxa do imposto. Quer dizer, que é um absurdo, que isso poderia reduzir. Aliás, até compensaria ou seria justificado o pagamento desse imposto desde que a gente tivesse um retorno. Mas não se tem retorno. Não existe retorno. Não. Vamos falar um pouco agora sobre a vida do interior. Quer dizer, as dificuldades que têm sido encontrado dentro do seu município, onde você tem, aliás, até nossa querida, não é? Professora, não é? A Cleide, que é vice-prefeita, né? Eleita. E muito bem eleita. Não é? E, aliás, até me permita, Madureira, agora falar como seu amigo, quer dizer, você é um democrata. Porque eu me lembro muito bem quando vocês fizeram um bruta de um esforço, perderam a eleição lá por uma quantidade mínima de votos. Quer dizer, vocês não fizeram absolutamente nada no sentido de prejudicar a vida do prefeito, quer dizer, deixaram ele se enforcar sozinho, né? E, lógico, fizeram uma oposição salutar, apontando os erros, apontando os equívocos, tanto que ganharam a eleição na eleição seguinte, e ganharam muito bem. Quer dizer, inclusive, esse trabalho todo é o jogo da democracia. Com certeza. Não é isso? Quer dizer, como é que hoje, nos municípios, a gente tem enfrentado esses problemas, secretário? Bom, eu acho que existe uma concentração muito grande da receita do governo no governo federal. Isso aí. Então, há um repasse para os municípios e que é muito aquém das necessidades do município. Mas precisa acabar isso. Com a reforma tributária. Eu defendo o pacto federativo. Sim. Que traz uma distribuição mais diferente, contemplando os municípios, para que eles realmente possam fazer face às suas necessidades. O município hoje fica com a educação, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde. Tem a folha de pagamentos, que normalmente... Que não pode ultrapassar... Não pode estar 52%, mas normalmente os municípios chegam aí 48% a 52%. Então, só aí... Já foi tem tudo. As despesas... Não sobra dinheiro para investimento. Não, nenhum para investimento. Nem um centavo. Não. Então, os municípios estão tendo muita dificuldade de sobrevivência, muita dificuldade para apresentar um serviço de qualidade à população. E nós moramos no município. Não tem dúvida. Não. Ninguém mora no Estado e na União. E é muito fácil aqueles homens de Brasília sentados atrás de uma mesa, numa sala com ar-condicionado, administrar o Brasil como se fosse... Por decreto, né? Por decreto. Como se Brasília soubesse tudo. Mas eles têm que saber as dificuldades que o município tem. Exato. Por isso que eu defendo aí a tese do nosso governador Márcio França, que é um municipalista. Sempre foi. Sempre foi. Ele foi prefeito de São Vicente, foi reeleito com 93% de votos. Histórico. Histórico. Nunca ocorreu isso em cidade nenhuma nas 5.570. E saiu... De todo o Brasil. No segundo mandato, que é difícil sair com 97% de aprovação. Então, é alguém que conhece o município, conhece as dificuldades do município. O município que ele administrou, São Vicente, é uma cidade dormitório de Santos. Muitos problemas sociais de toda a natureza e uma arrecadação pequena.
É verdade. Uma arrecadação Aliás, pequena. eu tive a oportunidade, secretário, de entrevistar aqui o governador. Certo. E ele falou claramente isso, que quando ele entrou em São Vicente, o primeiro ano da posse dele, da gestão dele como prefeito de São Vicente, ele encontrou seríssimos problemas. Por quê? Na verdade, a necessidade era enorme. Falta de vaga nas escolas, problema nos hospitais, problema com a segurança pública, que inclusive ele não tem gerência nenhuma, que é do governo do estado, e faltava viatura quebrada, e as ruas todas quebradas, enfim, e precisando asfaltar, não é? E, na verdade, sem dinheiro. Por quê? Não podia aumentar os impostos, porque senão ele ia incorrer num problema pior ainda, porque impossibilitaria a administração em virtude do próprio cidadão que já não tinha mais pagando uma taxa altíssima tributária. E ele falou o seguinte, bom, eu tenho que criar. Ou seja, e aí começou a ter criatividade, não é? De envolver o município num grande polo de desenvolvimento e começar a crescer e fazer com que os empresários começassem a levar os investimentos para lá e a crescer a arrecadação. E com isso deu para fazer muita coisa, inclusive com criatividade. Quer dizer, e na verdade, hoje o que falta não é isso? E é por isso que o nosso governador conseguiu sair da administração da sua cidade com uma aprovação jamais tida por qualquer outro administrador público. Graças a essa... a verdade é que é talento público, né? Talento para a vida pública, né? Ele tem demonstrado isso agora no governo do estado. Né? É capacidade, é engajamento, é seriedade, é cuidado com a coisa pública. Verdade. Entendeu? Então, ele vem de uma família de funcionários públicos. Ele Verdade. Foi oficial de justiça concursado. Inclusive, eu recebo alguns oficiais de justiça lá na secretaria, eles até falam com muito orgulho de alguém seu colega chegar onde chegou, mas eles dizem, ele sempre foi diferenciado. Eu já advoguei para a AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Certo. Então eu conheço bem os problemas dele. Tá? Aliás, uma entidade bem administrada, que eles têm a colônia de férias em Caraguatatuba, eu já passei lá. Eu fiquei há muitos anos atrás hospedado lá e tal. Realmente se organizaram, né, os oficiais de justiça. Se organizaram. Tanto que hoje tem um oficial de justiça, governador de São Paulo, um ex-oficial de justiça. Até porque o doutor Márcio França é advogado. Né? É advogado. Formado em direito, advogado e tal. E realmente está aí fazendo o máximo do esforço para fazer uma boa gestão nesse processo de sucessão que ele teve do governador Geraldo Alckmin. Me diga uma coisa, meu querido amigo, agora, como dentro dessa visão abrangente e dessas necessidades todas que o Estado tem, qual é a sua opinião sobre a questão do governo federal hoje? Quer dizer, você acha que dentro do que existe porque você tocou num assunto crucial, que é o problema de Brasília. Não no aspecto político, mas no aspecto administrativo, governamental. Quer dizer, há uma necessidade de se ter, hoje, diminuir a influência do poder federal para com os estados e os municípios, até para sobrar mais dinheiro para os municípios. Porque é assim, de cada R$100 que sai do governo federal, chega a 70 Exatamente. Nos municípios. Eu acho que, primeiramente, tem que diminuir a máquina pública. Sim. Eu acho que... É muito ministro, né, secretário? É muito ministro, muita burocracia. Muitos cargos em comissão. Mais de 30 mil, né? Tem um número... É uma coisa tão astronômica. Se me permitir, eu gostaria até de elogiar a nossa querida Carla Sanches, que ela está fazendo um live agora ali, não é? E levando para toda a redes sociais, para a internet e tal, que é assessora de imprensa do nosso querido secretário, Dr. Luiz Souto Madureira, no sentido de que o nosso programa vá também para as redes sociais. Quer dizer, porque assim, o nosso programa vai para a rede social, mas depois
de apresentado nas nossas redes de televisão, nos nossos 72 canais em todo o estado de São Paulo. Mas desculpe, eu lhe interrompi. Não, e diga-se de passagem, as redes sociais hoje Sim, é o que manda. É o que manda. Estão verdade. dominando aí Verdade. a comunicação. Vitória do Bolsonaro. Ele tinha 7 segundos no programa eleitoral. E teve, não é, além dos votos que foram, não é, enfim, de alguma forma, ludibriados aí pelas máquinas, né, pela essa, que eu acho, né, que é um absurdo, essas urnas eletrônicas. Não, absurdo não, eu acho que a urna eletrônica com o voto impresso estaria resolvido o problema. Sem dúvida. Não vai nunca mais ter, ou a possibilidade de fraude é próximo de zero. Agora, a urna eletrônica sem o voto impresso, você não tem como auditar, você não tem como conferir, você não tem como fazer nada. Né? Eu sempre defendi que o voto digital, ele é um avanço Maravilhoso. inquestionável. Agora, por que não imprimir o voto? Coloque-se numa urna indevassável. Acabou. Qualquer dúvida, pede para fazer a contagem. Contagem, acabou. Então, eu não vejo o porquê de tanta resistência da Justiça Eleitoral em imprimir o voto. Nenhuma. Você vai ao banco, paga uma conta, aperta um botão... Saia o ticket. Não sai o ticket? Acabou. Por que não saiu o ticket do voto? Do voto. Tão simples. Tão simples. Não, e outra, eu tive a oportunidade de ouvir, secretário, do nosso ilustre ministro, Marco Aurélio Mello, aliás, até num excelente evento que eu participei na CEUB, não é, no Centro Universitário lá de Brasília, do nosso querido professor Edivaldo Alves da Silva. Na verdade é o seguinte, eu estava lá e eu falei isso para o ministro. Ótimo. Mas o ministro virou e falou assim, mas, doutor Redó, eu queria que o senhor soubesse, com esse voto impresso, há a possibilidade de se quebrar o sigilo universal do voto. Aí eu falei, ministro, com todo respeito, não há necessidade nenhuma de quebrar. Ou seja, porque tem uma coisa, secretário, o que aconteceu? Na verdade, muita gente levou uma informação equivocada, errada, para o telespectador, para o eleitor, que é o seguinte, a pessoa imaginava que você, depois de fazer o seu voto na urna, apertar o botão verde, tá certo? Do confirma, aí sairia o ticket do voto e você pegaria o ticket e colocaria no bolso. Não tem nada disso. Não. Você pega o ticket e põe numa urna indevassável na frente dos mesários. Na frente dos mesários. Dobra o voto e ponha lá na frente dos mesários. Até para conferir, que é para a pessoa não levar o voto embora. Exatamente. Ou para ter qualquer quebra de sigilo do voto. Quer dizer, ponha pronto e outra. E se a pessoa votou e não saiu o impresso, para tudo. Exato. Vamos ver o que aconteceu. Tá certo? Quer dizer, olha, onde é que está o voto do senhor? Ah, não sei, deve ter caído. Tá bom, então vai lá. Caiu, realmente caiu aqui no chão, pega o voto. O senhor, por favor, vai lá, dobra o seu voto, porque nós não podemos ver o seu voto. Exato. Senão eu quebro o sigilo, tá certo? O sigilo natural do voto. Então, vai lá, põe na urna, acabou. Eu não entendi por que falaram que o voto impresso podia quebrar a universalidade Essa mesma do voto informação secreto. Foi a que me deram. E tá vendo? O meu Brasil inteiro falou isso. O meu argumento é idêntico ao teu. Porque a hora que você aperta o confirma, sai o ticket. Esse ticket, ele não é identificado. Nada. É apenas... Só tem os votos ali. Só tem os votos. Não tem numeração, não tem código de barras, não tem nada. Só o voto. E o eleitor olha, confirma, tá lá, vai estar assim, governador, o número que ele votou, presidente, o número que ele votou, pronto, ele olha, tô dizendo agora. Coloca na urna. Leva até a frente. Em frente aos mesários. Não tem problema nenhum. Não tem como. Os mesários vão pegar essa urna indevassável, exato, lacrar ela, eles assinam, os fiscais dos partidos que estiverem ali assinam, deixa a urna ali por, sei lá, um ano, vai, nem isso, 6 meses, um ano no máximo. No máximo. Tá certo? Quer dizer, passou, não houve nenhuma oportunidade, tá certo? De
Nenhuma reclamação. discussão, de reclamação. Não é, porque o próprio Código Eleitoral estabelece que toda e qualquer impugnação ou reclamação tem prazo. Tem prazo. Mas deixa um ano lá para não ter problema, para se levantar uma possibilidade. Depois, saiu, incinera tudo e espera a próxima eleição. Simples. Eu não vejo nenhum problema nisso daí. Nem eu. Agora, não sei por que a Justiça Eleitoral ela tem sido muito reticente no sentido da impressão do voto. Não, e outra coisa, que é um absurdo. Só existe eleição da forma como é a nossa na Venezuela e em Cuba. Aliás, até um dia eu falei isso num curso que eu estava fazendo e levantou lá um professor e disse, olha, doutor Redó, o senhor deve estar equivocado, porque em Cuba não tem eleição. Realmente não tem eleição. Eu falei isso para ele e repito para aqueles que estão pensando assim. Não tem eleição de escolha democrática. Mas tem um referendo, que é a cada 4 anos que é para referendar a permanência do regime comunista. E aí eles fazem aquele bruta engodo, vai todo mundo na máquina lá e aparece assim, 89%, 95% da população deseja a continuidade do governo e tal. Uma bruta mentira, uma balela, como foi agora a nossa eleição. Eu não tenho dúvida, doutor Madureira, que as nossas eleições foram fraudadas. Eu não tenho dúvida. Tem um amigo que sempre fala, Redó, isso daí é a teoria da conspiração. Não é a teoria da conspiração. Por que não foram fraudadas? Porque, com todo respeito, e eu posso falar até, o senhor pode, se quiser, não se manifestar, porque é uma opinião pessoal minha. Veja só, o Fernando Haddad foi um desastre como prefeito de São Paulo. Exato. Um desastre. Aí, ele foi para a reeleição. Disputou com o Celso Russomano, com o Dória e mais alguns lá. O que acontece? O Celso estava em primeiro lugar em todas as pesquisas. O Dória, aliás, estava lá embaixo. O que acontece? Quando veio o resultado final, o Dória chegou em primeiro lugar, ganhou no primeiro turno, derrubando todos os grandes candidatos, inclusive ele disputou com a Marta Suplicy, que tinha sido prefeita, deputada federal, candidata a governadora, derrotou a Marta também, e derrotou mais um, que eu me lembro que o Dória sempre fala que derrotou 3 ex-prefeitos, né? Enfim, então, no fundo é o seguinte, na verdade nós estamos dentro de uma situação onde o Haddad não conseguiu chegar em terceiro lugar numa eleição na cidade de São Paulo. E aí depois vão me convencer que o Haddad tem 35% dos votos no Brasil. Tá de brincadeira. Eu já disputei voto. Eu sei o que é isso. Quer dizer, não existe uma pessoa... Ah, não, Redó, mas é outra eleição. Eu também concordo. Agora, então eu tenho que admitir que o Lula preso conseguiu transferir 100% dos votos dele, que também é outra heresia. Eu acho que só Jesus Cristo teria capacidade de transferir. Doutor Madureira, o senhor que está na política há muitos anos, fez política de base no seu município. Sem dúvida. Tem responsabilidade por isso. Elegeu inúmeros prefeitos, deputados, senador, governador. Existe na história do Brasil, nem Jânio Quadros, nem Adhemar de Barros, nem o Maluf, que elegeu o Pita. O Pita teve a votação dele. Teve. Ele não conseguiu transferir 100% dos votos que o Maluf teve para o Pita. E isso é verdadeiro, é só conferir no mapa eleitoral, vocês vão ver o voto que o Maluf teve quando foi prefeito e o voto que o Pita teve. É muito menor. Agora não. Agora nós estamos assim. Uma situação onde os votos do presidente Lula, o ex-presidente Lula, é superior. E ele transferiu 100% para o Haddad. Quer dizer, isso é milagre de uma máquina fraudulenta que chama-se urna eletrônica, da minha concepção. É um pouco polêmico esse assunto. Muito. Eu acho que ele tem que ser debatido com mais profundidade. As suas colocações são colocações até um certo ponto pertinentes, porque de dentro da cadeia, no momento em que o brasileiro vota e clama pela moralidade. Exato, pela justiça. Vamos acabar com os corruptos. Exatamente. E o Fernando Haddad ter a votação que teve, com o seu histórico... Com esse histórico, se dissesse não. Então, se dissesse não, ele é um fenômeno. Ele, quando ganhou a eleição em São Paulo, foi em primeiro turno. Mas não é.
ele se elegeu prefeito nas costas do Lula. Mas Em cima do apoio do Maluf, inclusive, que o Maluf foi lá e disse que ele declarou apoio a ele. Tá aí, pô. Exatamente. Então, ele teve uma aliança política muito forte. Muito forte. Naquela época que ele foi eleito prefeito de São Paulo. O que não ocorreu agora. É verdade. Então agora ele fez uma eleição com Só praticamente PSOL, esvaziada, PSTU. Aí, com os partidos de esquerda. Que Comunistas, os partidos comunistas, PSOL comunista, PSTU comunista. Que não representam nada. 40% do Mas eleitorado brasileiro. De forma alguma. É isso que eu não estou conseguindo entender. Realmente tem que se refletir muito sobre isso daí e está sendo uma eleição anômala, completamente fora dos padrões, fora dos padrões normais. E depois dizem que o candidato Bolsonaro é o radical, que é o fascista. Quer dizer, desculpa, com todo respeito, eu queria ver se fizesse isso contra o PT. Exatamente. Se nós tivéssemos um candidato que não representasse a maioria e que o PT tendo a maioria e o nosso candidato tivesse 30%, 40% dos votos. E outra, sem ter números, porque eu quero que você entenda, meu ilustre telespectador, meu querido amigo que está nos assistindo agora. Eu falo com essa eloquência e tal, mas eu só grito, mas não mordo. Então a grande verdade é a seguinte, no fundo, nem grito, né? Eu falo com muita eloquência, que é um pouco da minha, não é? Isso formação. Faz parte do advogado, do advogado, do tribuno. Então, exatamente, do tribuno, quando eu estou na defesa dos interesses do meu cliente, e agora a defesa é a soberania, é a defesa do país. Perfeito. Nós precisamos mudar esse país. Doutor Madureira, quer dizer, conheço o seu passado, sei da sua história, sei da sua vida ilibada, sua e da sua família. E quanto prestou e serviços relevantes, não só à região, mas ao Estado de São Paulo, agora como secretário de Estado. Quer dizer, veja, a sua trajetória. Quer dizer, um homem que está aí na secretaria há anos e não tem uma única mácula, não tem um único... Aliás, o Ministério Público tem lhe dado um referendo, a magistratura, a advocacia, quer dizer... Isso é o que nós precisamos. Exatamente. Nós precisamos de homem público que tem interesse público. Quando você quer ganhar dinheiro, você ganha dinheiro nas suas fazendas, nos seus negócios, na sua empresa. Você não vai lá para o governo para tomar dinheiro dos outros, que é o que a turma fez até hoje. Com todo respeito. Com raríssimas exceções. Eu acho que a gente tem que ocupar o cargo público para se doar. Exatamente. Você tem que ocupar por vocação. Por vocação. Por vocação. E é o que eu sempre disse, que aquele homem público que ocupa uma posição dentro da máquina pública, não para servir, não serve para ocupar esse cargo. É verdade. Estamos lá para servir, estamos lá para promover o bem comum, para fazer com que a nossa sociedade veja o retorno do seu imposto em seu benefício. Não tem dúvida. É isso que nós estamos fazendo, é isso que o governador Márcio França, desde que assumiu o governo de São Paulo, tem feito com muita propriedade, com muita austeridade. É isso que faz o nosso secretário Márcio Elias Rosa, também é uma pessoa que tem administrado, nós estamos juntos administrando aquela pasta com bastante seriedade, e eu aprendendo muito com ele, o Sérgio, porque eu digo sempre que ele é o meu mestre. Como outros políticos aí, citou recentemente o deputado Campos Machado, que tem um trabalho fantástico, não tem dúvida, aí em favor do povo paulista, e são desses homens públicos, desses políticos que nós precisamos para que a nossa sociedade seja mais feliz, se viva melhor e como todos nós desejamos. Não tem dúvida. Eu tenho a honra, né? Nós tivemos a honra de ter a presença do nosso querido amigo, jornalista, apresentador, presidente da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, presidente da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo,
vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, esse jornalista emérito que é nosso querido amigo Fernando Mauro Treza. E até em seu nome, eu vou pedir, se você puder fazer a gentileza, passa esse jornalzinho aqui para mim, aqui, ó, esse aí, esse, isso, em homenagem, isso, ao meu querido Fernando Mauro, nosso futuro deputado federal pela comunidade, foi senador pela comunidade europeia, pela Itália. Aqui está Il Giorno, não é? Que é um jornal fantástico que traz aqui matérias do grande amigo do Fernando Mauro, o Marcelo D'Angelo e o Alberto Fusco. E está aqui matérias com, olha, o nosso time todo, ó, outro Cláudio Aurico Turi, outro Bonagente. Aqui a Rose Campos, tem lá uma foto nossa, da nossa querida Fabiana e também da Marlene Dion. E eu quero com isso passar às suas mãos, meu querido secretário, este jornalzinho que vale a pena a leitura dele. Obrigado. Agradecer a sua honrosa presença, seus esclarecimentos foram muito importantes para nós. Acho que nós temos que ter exatamente isso, quer dizer, homens públicos da sua envergadura, da sua estirpe, não é? E de tantos que foram citados aqui conosco, porque a gente precisa ter qualidade de vida, inclusão social e sustentabilidade nós damos através de trabalho sério, ético e com dignidade. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Sem sombra. Mestre. Foi um prazer. Muito uma obrigado. Honra, doutor Luiz Souto Madureira. Muito obrigado, meu querido amigo Fernando Mauro, a todos que nos deram a honra de estar curtindo aqui conosco, a jornalista Carla Sanches, por toda a cobertura, fez um live aqui direto do nosso programa para todas as redes sociais. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.